Oi gente, essa é a segunda parte dos vídeos que eu falo sobre as intercorrências da Amora. E hoje eu vou falar sobre a pneumonia e sobre a retinopatia e descolamento da retina dela. Quando ela teve a pneumonia, que aí foi muito ruim. Porque ela já estava há um tempo estável, sem nada. A gente estava, super feliz brincando com ela. Eu levei roupinha um dia com a autorização dos médicos pra eu pôr nela, porque ela tava super bem. Pra eu pôr a roupinha e tal, né, brincar com ela. Foi muito ruim, porque meio-dia ela tinha feito um raio-x, porque ela tava se recuperando de uma atelectasia, que é quando cola o pulmãozinho, né. Isso foi uma outra intercorrência também, que eu fiquei desesperada. Quando ela fez a atelectasia, ela já estava bem. Ela foi por cuidados intermediários, só estava com um catéterzinho de oxigênio. E aí, quando ela foi por cuidados intermediários, eu vi que ela não estava muito legal e estava de noite. E aí, aquela troca de plantão de enfermeira e tudo mais, e não tinha, né, os médicos que eu conhecia mais, e aí eu fiquei desesperada, porque eu via que ela não tava bem. Aquele horror todo. Foi tenso. Eu lembro que eu ia na ANEL, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, a Amora não tá bem e tal, bababá, mas é porque ela tinha feito a atelectasia. Aí voltou pra ANEL, põe o tubo de novo pra abrir o pulmão, beleza e tudo mais. Aí, gente, eu esqueço disso. Quando eu começo a contar que eu lembro o tanto de vai e volta que tem, né? Eu lembro que a Amora ficava... A ANEL era no 7º e a cuidados intermediários era no 8º. E eu lembro que eu chegava na recepção, tinha dia que ela tava no 8º e no dia seguinte eu chegava e eu ganhava um cartão do 7º, sabe? Eu falava, puxa, desceu, né? Por algum motivo. E ela subiu e desceu algumas vezes. E é engraçado isso, né? Eu acho que eu já... sei lá, o trauma ou a dor da internação já passou, só que não, quando eu venho aqui falar para vocês eu vejo que volta. Enfim, ela sarou da atelectasia, meio-dia a gente fez um raio-x, o pulmão tava lindo, certinho, e aí 2 horas ela começou a desaturar, a saturação caía, fez um novo raio e os 2 pulmões estavam assim, brancos, inteirinho velados. E até aí eu não assustei, né? Eu lembro que aí começou aquela entra e sai de médico e coloca uma ventilação e aí vai e aumenta parâmetro e troca o tipo de tubo e troca não sei o que e vai para mais forte, nananã. E a saturação dela caindo e tal, mas assim, tava todo mundo ainda muito tranquilo. Apesar de estar acontecendo isso, tava todo mundo testando, né? Põe uma ventilação, olha, tal. Eu tava do lado olhando tudo. E aí quando eu decidi sair, porque aí eu vi que eles estavam, né, mexendo muito, aí tava chegando aquele tanto de médico em cima da incubadora, né? Eu saí e fui pro corredor. E aí uma das residentes pegou o cilindro de óxido nítrico. E aí eu me desesperei. Porque aquilo tinha uma representação simbólica pra mim forte. Desde o tempo que eu tava lá, as crianças que tinham usado aquele cilindro tinham falecido. Não prematuros, né? Eram crianças com má formação, hérnia diafragmática, tal. Crianças muito graves mesmo. Mas aquele cilindro... Isso me assustou muito, tão assustada, depois quando eu vi aquele cilindro, né, e pensando em tudo que tinha acontecido com aquelas crianças, aquilo tinha um símbolo muito forte pra mim, né, peguei aquele cilindrão vermelho, acho que até hoje eu tenho medo dele. Mas quando eu vi ela entrando com o cilindro, eu comecei a chorar, assim, desesperada, eu falei, pronto, a Amora tá morrendo, né. É meio louco isso, né? Porque antes ela já estava totalmente instável, né? Com hipertensão pulmonar e a saturação despencando, os 2 pulmões velados e eu tava lá, né? Vendo, vai estabilizar e tal. E é muito doido pensar como as coisas têm significado pra gente, né? O cilindro tinha um significado pra mim muito forte, de gravidade. E eu comecei a chorar desesperada, eu liguei pro meu marido, falei pra ele ir pra lá. Ele tava trabalhando e eu comecei a chorar muito. E aí veio um dos médicos que cuidou dela, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque ele sentou do meu lado e ele ficou espantado de eu estar chorando daquele jeito, já que, né, minutos antes eu tava acompanhando a troca de ventilação e tal.
E ele falou assim pra mim, Águida, o que foi? Por que você tá chorando? Falei, nossa, doutor, pegou o cilindro de óxido, ela tá morrendo. E ele falou assim, não, mas você acha que já não, a gente não tem mais nada pra fazer? É isso? Aí eu falei, toda criança que usou o cilindro aqui tava muito grave. Ele pôs a mão no meu ombro, me abraçou, falou assim, Águida, ainda tem muita coisa pra fazer pelo Amora. A gente tá estabilizando a ventilação. O cilindro vai ajudar a enviar ar pro pulmão, né? Ela ficou na ventilação de alta frequência, com aquela que fica tremendo, né? O pulmãozinho deles, horrível de ver. Mas ele me acalmou muito naquele momento, assim. A serenidade com que ele falava e a segurança com que ele falava, eu percebi que a Amora não estava morrendo. Ele me acalmou muito nesse sentido. Mas eu fiquei muito assustada. E nos dias seguintes eu não queria ficar com a Amora. Não queria de jeito nenhum. Eu fiquei assim uns 3 dias sem entrar pra ficar com a Amora. Eu ia pro hospital, via como ela tava e eu ficava no corredor. E é tão bonito o que acontece na NEL, né? É um ambiente tão de extremos, ao mesmo tempo que tudo de ruim tá acontecendo, também tem tanto amor envolvido, tem tanta coisa bonita, né? Quando eu não quis entrar pra ficar com a Amora, porque eu não queria ficar com ela quando ela não tava bem, 2 amigas minhas, mães também, com as crianças internadas, né, com os bebês internados, elas também não ficaram lá dentro. Elas ficaram comigo lá fora, conversando de coisas que não tinha nada a ver, assim. A gente ficou falando besteira uma tarde inteira, de primeiro beijo, namorado, de adolescência, assuntos que não tinha nada a ver. E a gente ficou conversando uma tarde inteira e rindo, porque elas viram que eu tava muito assustada, que eu não queria ficar com a Amora, e elas ficaram comigo, né? Deixaram de ficar com os próprios filhos pra ficar me ajudando. E isso quando eu falo, né, agora eu acho que eu vou tendo mais noção, né, do tanto que eu sou grata por elas terem feito isso naquele momento. Olha o tanto que é bonito, né, da parte delas terem feito isso. E eu lembro também que quando eu tava sentada lá, e aí que faz toda a diferença a gente estar num lugar com uma equipe que olha pra gente, tinha uma auxiliar que cuidava dela, que ela ia lá fora e falava assim, Águida, eu lembro que ela baixava, eu tava sentada lá fora, ela baixava, punha a mão na minha mão, olhava assim de frente pra mim e falava assim, Águida, vai lá dentro, ela tá sentindo sua falta. E eu falava assim pra ela, não consigo ir, não tô bem, eu não quero ficar do lado dela quando eu não tô bem. Não, mas ela tá sentindo sua falta, ela tá bem, vai lá ficar com ela. Aí eu ia, entrava um pouquinho, falava, Amora, a mamãe tá aqui, tá? E aí eu saía, porque eu não conseguia ficar com ela. Acho que foi uns 3 dias pra eu lidar com essa pneumonia. E pra variar, né, tudo certo. No dia seguinte eles fingem que nada aconteceu. Eles fazem isso pra testar, acho que o nosso coração, né, mas quase morre num dia, no dia seguinte tá ótimo. Hoje ela tá bem, não ficou nada no pulmão, não faz nem acompanhamento com o pneu mais. Mas essa pneumonia acho que foi a que mais mexeu comigo. Depois da pneumonia foi o olho, logo em seguida. A Amora tinha retinopatia, acho que grau 2, e ela fazia acompanhamento, acho que a cada 2 semanas. Como ela precisou de muito oxigênio, por conta da pneumonia, o oxigênio prejudicou ainda mais a retinopatia. Então, quando ela já estava estável, o oftalmo chegou para avaliar e aí já me procuraram na maior correria, já vieram me falar. A retina já tinha descolado e ela tinha perdido as visões periféricas dos 2 olhos. A retina descolou e ela tava só enxergando assim, um funilzinho. Só tava central. E é tão doido isso, né? Porque depois que ela teve alta, que eu levei ela no oftalmo, o oftalmo me falou que ela tava com 5 graus de miopia, eu quis ficar triste. Falei, nossa, 5 graus, tadinha, é bastante grau. Mas naquele dia que ela tinha descolado a retina, eu pensei assim, bom, a gente precisava fazer de tudo pra salvar o pulmão, né? Se ela não enxergar, se ela perder a visão, se ela ficar cega, ela vai estar cega, mas ela vai estar viva. Né? Olha como muda a nossa visão, né? Não me interessava se ela perdeu a visão contanto que ela estivesse viva. Né, o pulmão era mais importante. Mas aí ele falou, olha, a gente vai aplicar uma injeção e tal, né, pra tentar corrigir. Aplicou a injeção e depois de um tempo ela fez o laser. Eu acho muito... Eu não sei descrever isso. Eu lembro que eu fiquei chateada sim com a situação,
mas eu já fiquei pensando nos cuidados que eu deveria ter levando uma criança que não enxergasse para casa. Então eu acho que na hora, mais do que triste, eu tive um sentimento de aceitação por conta da pneumonia. Tipo, ela vai ficar cega então, mas sarou o pulmão. Então, ok, o que eu preciso para cuidar de uma criança cega, né, mais viva? Então, acho que foi esse meu pensamento e por isso que eu não assustei tanto. Mas tudo passa, né? E quando ela teve alta e eu levei ela no médico e ouvi que ela tinha 5 graus, eu fiquei arrasada. Tá vendo? Depois que saí do CTI, né, a gente vai ficando mais normal. E aí depois disso, ela veio numa crescente assim, não teve mais grandes intercorrências que me abalassem. Mas depois da alta que teve, na verdade, né? Mas depois da alta eu conto, porque depois da alta teve muita coisa. A prematuridade não acaba depois da alta, infelizmente. Mas eu acho que durante a internação dela foi assim que eu lidei com as intercorrências que ela teve. Acho que no começo eu não associei, não ligava. E depois foi assim que eu encarei, né? Contanto que ela fique viva, o medo de morrer quando acontecer alguma coisa era muito, 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 muito grande. Dava um desespero, gente, de imaginar que ia morrer naquele momento, sabe? E tudo era assim, né? Vai morrer. Dava muito medo isso. Mas algumas coisas você falava, melhor isso, pelo menos tá vivo. Muito doido, né? Esses vídeos estão acabando comigo. Não sei se eu vou ter força pra fazer o próximo, não. Tchau, tchau.